Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Elaine e hoje nós vamos falar no conteúdo sobre propriedades da matéria. Esse conteúdo aí está no livro de vocês de Biologia, a partir do capítulo 7. E ele vai aí dar início a um conteúdo que é mais voltado para a Química. Só que no nono ano a gente vê a Biologia e vê alguns conteúdos que são relacionados à Química e à Física, que tem a ver com o estudo da biologia, que é o estudo da vida. Então, antes de a gente começar a falar sobre as propriedades da matéria, vamos só revisar alguns conceitos básicos. Primeiro, o que seria matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço é definido como matéria. Mas, o que seria a massa? O que é massa? Bom, massa, ela vai ser a medida, a quantidade de matéria pela qual o corpo é formado. Então, a massa, ela vai ser a quantidade de matéria no qual o corpo é formado. Por exemplo, quando a gente se pesa, a gente está aferindo, medindo o nosso peso, a nossa quantidade de massa, a quantidade de matéria que o nosso corpo é constituído. Já quando a gente fala em peso, peso é diferente de massa, tá, gente? Quando a gente fala em peso, a gente está falando da quantidade de massa relacionando a gravidade. Então, se a gente está aqui na Terra e for medir o nosso peso, que é relacionado com a gravidade, a nossa massa, o nosso peso vai ter um valor. Quando, se a gente for, por exemplo, lá para a Lua, a gravidade lá é diferente. Então, quando a gente mede aí a nossa massa, o nosso peso, ele vai dar uma quantidade diferente. Porém, a nossa massa, que é o valor da quantidade de matéria que é formada no nosso corpo, ela vai ser a mesma, independente do local. Ok? Podemos classificar a matéria em propriedades gerais, comum em todo tipo de matéria, ou seja, as características gerais em toda a matéria. Propriedades específicas. A singularidade de cada tipo de matéria, ou seja, ela vai diferenciar cada tipo de matéria. As propriedades organolépticas. Elas são perceptíveis através dos órgãos sensoriais, sendo possível de detectar a cor, dureza, brilho e odor. E, por fim, as propriedades funcionais, que possuem funções químicas, como, por exemplo, ácidos, bases, sais e óxidos. Agora nós vamos ver algumas propriedades gerais e propriedades específicas da matéria, que são comuns e relacionadas à química. As propriedades gerais, elas são classificadas em extensão, no qual são as dimensões físicas, ou seja, ela vai ser medida através da altura, largura e comprimento. Depois tem a impenetrabilidade. Ela vai dizer que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Como representado na imagem, a gente vê a água, que é uma matéria, e depois a gente vê o objeto. Quando a gente acrescenta o objeto dentro da água, a gente vê que o volume altera, ou seja, a água e o objeto não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. O espaço altera à medida que a gente vai colocando objeto. Depois nós temos o volume. O volume ele vai falar que todo o corpo ocupa um lugar no espaço. Elasticidade é a propriedade que determina como o corpo retorna ao seu tamanho e forma original após ter sido distendido, ou seja, deformado por uma força, como por exemplo uma mola. Quando a gente exerce uma força, ela comprime, e quando a gente solta essa força, ela volta ao seu estado normal. Indestrutibilidade. A matéria ela não pode ser destruída, somente transformada. Ou seja, quando a gente queima uma madeira ou qualquer outro tipo de matéria, ela vai se transformar em outro tipo de matéria. Ela não vai ser destruída, ela só pode ser transformada. Compressibilidade.
A propriedade da matéria, que consiste em ter volume reduzido quando é submetida a determinada pressão. Ou seja, aqui no exemplo da imagem, a gente vai ver uma seringa, no qual quando a gente tampa a ponta da seringa e exerce uma pressão, a partícula do ar ela vai sofrer uma pressão e vai reduzir o seu volume. Porém, quando a gente reduz essa pressão, as partículas vão se desprender e aumentar no seu volume. Inércia. Propriedade que a matéria tem em permanecer na situação em que se encontra, seja em movimento ou em repouso. Ou seja, a matéria ela não vai se alterar se ela estando em movimento ou não. Divisibilidade. A matéria ela pode ser dividida em partes cada vez menores, como no exemplo da imagem aqui, que está cortando a madeira em partes pequenas e transformando em palito depois. Propriedades gerais específicas. Bom, nas propriedades gerais específicas, ela tem a primeira característica, um ponto de fusão, ou seja, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Outra propriedade específica é a ductibilidade, ou seja, é a capacidade de formar fios. Essa capacidade ela é apresentada em alguns metais e no cobre, no ouro e alumínio. Temos também o ponto de ebulição, no qual ela passa do estado líquido para o estado gasoso, a partir de uma determinada pressão. Magnetismo é a capacidade de serem atraídas por ímãs. Maleabilidade, capacidade de formar chapas ou lâminas muito finas. Ponto de solidificação, no qual ela passa do estado líquido para o estado sólido. Condutibilidade elétrica é a capacidade de transmitir eletricidade. Calor específico seria a quantidade de calor necessário para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius e em 1 grama de matéria. Densidade é a propriedade específica de cada corpo. A densidade ela é representada, ou seja, ela é a razão entre a massa e o volume de um corpo, no qual a massa ela vai ser calculada em grama, o volume em centímetro cúbico e a densidade em gramas por centímetro cúbico. Na fórmula nós vamos ter D igual a M sobre V. Vamos agora aplicar essa fórmula em uma questão. No exemplo nós temos aqui um objeto de 100 gramas que tem um volume de 20 centímetros cúbicos. Calcule a sua densidade. Nós vamos colocar a fórmula densidade igual a M sobre V. M, que seria a massa, 100 gramas. V, que seria o volume, 20 centímetros cúbicos. Colocando e aplicando na fórmula, nós vamos ter D igual a 100 sobre 20. Dividindo isso aqui, nós vamos ter o resultado de 5. Ou seja, a densidade será 5 gramas por centímetros cúbicos. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês deem uma lida no capítulo, estudem um pouco, para posteriormente estar fazendo a atividade.